A partir de agora, na Rádio Web UFN, Giro Esportivo, o programa que você vai acompanhar tudo sobre o esporte. Fala galera, ligada na Rádio Web UFN, está começando mais um Giro Esportivo. Programa produzido e apresentado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, sob supervisão da nossa professora Glaíse Palma. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira e Eric Correia. Nosso programa está disponível no Spotify e no YouTube. E vocês podem nos acompanhar também através das nossas redes sociais, @giroesportivoufn e @radioufn. Eu sou o João Henrique e aqui mais uma vez comigo minha colega Andressa. Oi, pessoal. E dando continuidade, então, pessoal, à nossa série sobre a Copa do Mundo. Hoje, infelizmente, não conseguimos estar no pátio junto com a galera, junto com os demais alunos, acompanhando os jogos, falando sobre os jogos, interagindo com o público. Tivemos que estar no estúdio, mas não tem problema, vamos dar sequência a essa segunda rodada. Agora, eu vou falar um pouco também da terceira rodada, mas vamos passar limpo os resultados da segunda rodada, conferir os nossos palpites da segunda rodada e falar um pouco também do jogo da seleção brasileira, que ontem foi a campo contra a Escócia e acabou vencendo, né? Seleção brasileira classificada. Exato. Também a gente já está se encaminhando para os nossos últimos programas esse semestre, né? O semestre está quase acabando, então a gente vai dar não vai conseguir acompanhar toda a Copa. Infelizmente. Mas vamos dar uma planejada aqui no nossos palpites para os mata-matas, campeões. A gente já deu, na verdade, no primeiro programa ao vivo, alguma ideia do que a gente achou que ia ser a Copa, mas acabou que passou, assim, né? Diferente do que a gente imaginava. Por exemplo, eu chutei a Turquia como uma grande surpresa. Foi provavelmente, acho que foi a primeira seleção a ser eliminada da Mas Copa. eu vou te defender nessa, vou colocar na culpa do teu irmão. Porque tá, ele tá na culpa do meu irmão, com certeza. Também vamos falar bastante do Brasil, porque o Brasil jogou, já teve os 2 jogos. A gente não tem tantos palpites, na verdade, a gente não tem nenhum palpite da terceira rodada, porque o nosso programa da semana passada foi no primeiro dia da terceira, né? Na verdade, o nosso programa da semana passada tava rolando enquanto terminava o último jogo da primeira rodada. Isso, e agora que a gente tá gravando esse programa, tá terminando a terceira rodada. Exatamente. Então a gente tem os palpites da segunda, mas não criamos palpites pra terceira, só pro jogo do Brasil, Porque né? aumentaram os jogos, né, nos dias, e aí a gente acabou se ferrando. Exato, inclusive agora, hoje começa aquela coisa chata de os jogos serem horários iguais, não É horários verdade, é diferentes. verdade. Isso é muito triste pra quem Não gosta sei o que tu acha se a gente começa a repassar os resultados da segunda rodada ou começamos falando da vitória do Brasil? Vamos repassar e depois a gente foca a gente no Brasil, né? No Brasil, né? Perfeito. Então... Lembrando que a gente fez Diga. o programa da semana passada e já tinha acabado o jogo da República Tcheca e África do Sul. Então, Isso aí, esse a gente não palpitou porque sabia já o resultado, né? Então, a gente parte de Suíça e Bósnia. Nesse jogo, eu apostei que seria 1-0 pra Bósnia e tu também. Erramos feio, porque foi 4-1 pra Suíça. Eu lembro que a gente tava no pátio e aí começou a sair muitos gols e a gente ficou, meu Deus. Mas aqui a Bósnia, ela oscila bastante, né? Ela ganhou ontem do Catar e ganhou bem ganhado também do Catar. Mas daí tomou esse sacode da Suíça. Ninguém esperava um jogo tão assim, elástico, com gols, né? É muito difícil tu prever que o jogo vai ser uma goleada. Mas a gente preveu esse próximo jogo aí. Não o resultado, mas a gente previu muitos gols. É verdade. Depois tivemos Catar e Canadá. E eu apostei que ia ser 2-0. Ah, tu apostou pouco. E tu 3-0. Mas eu lembro que eu falei 3 ou 4, hein? É verdade, eu coloquei 3. Mas foi 6, né? 6-0 pro Canadá. Quase. Foi um passeio em campo. O Canadá conseguiu ser bem superior ao Catar. Mas não acho que diz muita coisa sobre a seleção do Canadá, não. Não, também acho que não. Depois das 10 horas, o último jogo do dia foi México e Coreia do Sul. Eu falei que ia ser 2-0 e tu 2-1. 1-0, tira 1 de 2, fica 1. Então eu meio que acertei, né, pessoal? Não sei de onde que ele tirou isso. Seguindo para os jogos do dia 19. Isso, na sexta-feira, então, o dia abriu com o jogo dos Estados Unidos e Austrália. Eu falei que ia ser 2-0 para os Estados Unidos e tu 1-0 para a Austrália. Sim, os Estados Unidos vem surpreendendo. É uma boa seleção, cara. Tá jogando bem, tá jogando bom futebol, tem um bom elenco, tá jogando em casa. Deu olho nos Estados Unidos, hein? Quanto que foi o jogo?
2-0. 2-0 Estados Unidos. Eu acertei. Foi o meu primeiro. É verdade, cara. Palmas pra Andressa. Vou até botar um coraçãozinho aqui. Depois, às 7 horas da noite, teve Escócia e Marrocos. Eu falei que ia ser 3-0 pro Marrocos e tu 3-1. Verdade, placar bem magrinho, 1-0 Marrocos. Eu vi um pouquinho do jogo, porque tinha o Brasil logo em seguida, né? Mas, assim, eu esperava mais o Marrocos. No geral da Copa, sabe? E eu acho que hoje a gente já pode falar também um pouco da terceira rodada, não vamos entrar muito, mas o Marrocos tem preocupado, quase perdeu pro Haiti. Quase, saiu perdendo o jogo, né? Depois teve Brasil, eu falei que ia ser Brasil e Haiti, eu falei que ia ser 3-0 Brasil e o João falou 2-0. Palmas pra Andressa de novo, cravou 3-0 Brasil contra o Haiti. E aí, jogos do dia 20 de junho. Isso, aí a 1 da manhã, né, da sexta pro sábado, Turquia e Paraguai. Eu falei que ia ser 1-0 pra Turquia e tu 2-0 pra Turquia. Fiasco da Turquia, 1-0 Paraguai. Eu acertei a numeração, eu só errei o ganhador. Então é quase meia palma pra mim. Depois tivemos às 2 da tarde Holanda e Suécia. Eu apostei em 2-1 pra Holanda e tu 3-1. E foi 5-1. Erramos por pouco, hein? Mas acertamos o vencedor. Tu errou por pouco, né? Não, mas acertamos o vencedor. Acertamos que ia sofrer um gol, que a Holanda ia sofrer um gol só. Mas é que eu acho que era meio esperado a Holanda ganhar esse, né? Tá aí 2 possíveis adversários para o Brasil agora na próxima fase da Copa, 16avos. Provavelmente Holanda ou Japão. Suécia é um pouco menos provável. Mas eu não quero Holanda, não. Mas ainda são possíveis, vamos ficar de olho. Depois, Alemanha e Costa do Marfim, nós dois apostamos num 3-0 pra Alemanha. E foi um jogo bem mais complicado do que parecia. A Alemanha se enrascou, mas no fim conseguiu vencer 2-1. 9 horas da noite, Equador e Curaçao. Eu falei 2-0 pro Equador e tu 3-0. 0-0, partida decepcionante. O Equador tá... Agora, hoje, no dia de hoje, vai jogar contra a Alemanha. Então, assim, ele realmente tá respirando sob aparelhos. Falando sobre palpite, também é bem difícil a gente palpitar em empate, né? Não tem muita graça também chutar que vai dar um empate. Eu sou meio contra a falar que vai ser empate os jogos, mas é porque eu sempre torço pra que não tenha nenhum empate, né? Depois, então, do sábado pro domingo, à 1 da manhã, teve Tunísia e Japão. E eu falei que ia ser 1-0 Japão e tu 3-0 Japão. Errei por 4-0 Japão. Japão jogando muito bem. Na nossa vez, a gente pega o melhor Japão da história. Né? Isso que é complicado. Depois, à 1 da tarde, Espanha e Arábia Saudita. Eu falei que ia ser 3-0 pra Espanha e tu 3-1. 4-0, Espanha voltou a se encontrar. Quase acertei. Voltou a se encontrar na Copa do Mundo. Forte candidato. Complicado, né? Aí longe. Porque eu não queria que acontecesse, isso aconteceu. A Espanha jogando bem. Inclusive, eu mandei mensagem pro João durante esse jogo, ele não me respondeu. Mas eu falei, imagina o Brasil pegando a Espanha agora, que triste seria, né? Na verdade, eu lembro dessa mensagem, eu olhei e ignorei. Esse é o amigo que eu tenho, tá? 4 horas, Bélgica e Irã, e nós dois palpitamos 2-1. Erramos, porque foi mais um 0-0. Bélgica 0 e Irã 0. Bélgica tá bem sem graça, né? Sim. A gente fala tanto da... Eu acabei de quebrar a caneta. A gente fala tanto da geração belga e... mas a gente já falava antes, quando estávamos falando dos grupos, né? No grupo G, o grupo da Bélgica, que já não era mais essa geração belga e os remanescentes da Copa de 2018 já estavam numa outra fase da carreira. Acho meio irreal pensar que eles conseguiriam fazer de novo uma grande Copa. Isso aí. Mas até eu vi na internet, assim, alguns comentários. É engraçado, né? Toda a Copa a gente fala geração belga. Tipo, essa geração de fato não teve, né? Mas também a grande geração belga fez o que se espera da Bélgica. Né? Chegaram muito longe pra Bélgica. Com todo respeito à Bélgica, né? Mas nada são concreto, parâmetros né? diferentes, entende? Depois nós tivemos Uruguai e Cabo Verde. Uma pena quem perdeu esse jogo, porque foi um jogaço. Foi mesmo. Nós dois colocamos 1-0 no Uruguai só. Chutamos baixo e chutamos errado, porque foi 2-2 o jogo. Um jogão, assim. Assim, Cabo Verde eu acho que já pode falar que é uma grande surpresa pra Uma grande surpresa, Copa, né? Uma grande surpresa. Eu lembro muito do Nelson, nosso colega Nelson, porque antes da Copa começar, ele falou que ia apostar em Cabo Verde, sem pretensão alguma, sem saber nada. E olha só, se ele tivesse apostado de verdade, ele ia ter ganhado uma grana já. De fato. O último jogo do domingo, então, foi Nova Zelândia e Egito. Nós dois apostamos 2-0 pro Egito. Teoricamente, nós acertamos que foi 3-1 o jogo. Se diminui 1, fica 2.
Na segunda-feira, então, grande segunda-feira da Copa do Mundo. Grandíssima. Argentina e Áustria. Eu falei 3-0 Argentina e tu 4-2 Argentina. Foi 2-0. Com gols de... O homem, né? Show de Lionel Messi. Acho que foi o melhor dia de Copa. Eu falei, inclusive, semana passada que ia ser. Grandes craques jogando, grandes craques rendendo, fazendo gol, então entregando aquilo que se esperava deles, né? Baita dia. Eu acompanhei os 3 porque jogos. aí as duas, a gente viu o Messi. Às 6 horas, França e Iraque, a gente viu o Mbappé dando show também, né? Show do Mbappé, show da França no geral, né? Eu falei que ia ser 4-0 e tu 3-0. Acertei, foi 3-0. Esse jogo foi paralisado, ficou quase 2 horas paralisado. 2 horas de intervalo. Questões de clima nos Estados Unidos, a leis contra mudanças climáticas bruscas, se cai um raio no meio, num grau de 15 quilômetros do local, o jogo para e aí passa por um grande protocolo. Aconteceu na Copa de Clubes, de clubes, né? Agora vários jogos foram parados. Eu acho que esse foi o primeiro nessa Copa do Mundo, Sim. né? Mas algo me diz que não vai ser o único. Mas enfim. Porque os Estados Unidos acaba tendo esse problema. Coincidiu com o jogo da Noruega e do Senegal, porque a França foi voltar a jogar contra o Iraque 2 horas depois. E aí já tava rolando Noruega e Senegal. Exato. Inclusive Noruega e Senegal, eu falei que ia ser 3-0 Noruega e tu 2-2. Foi 3-2 por um golzinho, provavelmente do Haaland. Eu não acertei, mas foi um jogaço. Depois, então, na terça-feira, meia-noite, né? De segunda para terça, Jordânia e Argélia. Nós dois colocamos 1-0 pra Argélia. Foi 2-1 pra Argélia. E acertamos o ganhador, né? Eu até, inclusive, falei semana passada que bom que os jogos da madrugada, eles são jogos mais, assim... Se eu dormir, eu não vou estar perdendo grandes coisas. Mas já teve grandes jogos que... Mas não um Brasil, uma Argentina, uma França, entendeu? São seleções que, assim, tudo bem eu dormir nesse jogo. Foi pensado pela FIFA? Não sei, acho que não, né? Acho que foi. Mais ou menos. Não tanto no nosso fuso horário, né? Depois, Portugal e Uzbequistão. Eu falei que ia ser 2-0 pra Portugal. Mas eu queria muito errar esse palpite para que o Uzbequistão amassasse Portugal, mas tudo bem. E tu, 3-0. Foi 5-0. Se juntar os nossos 2 palpites, nós acertamos. Às 5 da tarde teve Inglaterra show e Gana. do Cristiano Ronaldo. Vamos ressaltar. Eu não queria falar do Cristiano Ronaldo. Vamos ressaltar. Assim, teve show do Mbappé, show de Messi, show de Haaland e show do Cristiano Ronaldo. A estreia do Cristiano Ronaldo. Estreou na Copa. Dizer, né? Uma baita partida, fez aquilo que se espera dele nesse momento da carreira, que é gol. É um cara referência no ataque. Foi uma semana bem conturbada pra ele, né? Foi pra Portugal, no geral, né? Inclusive, ele deu uma entrevista pós-jogo. Pra quem não acompanhou, alguns companheiros da equipe dele, em algumas entrevistas, acabaram falando assim que... Portugal não tá jogando por ele, pra ele, né? Que ele era mais um na equipe. Acho que isso é até meio um absurdo tu falar, né? Ter Cristiano Ronaldo no teu time e fala que ele é mais um. Aí é complicado. Depois do jogo, ele deu uma entrevista e falou assim... Parecia que eu tava aposentado, sabe? Do jeito que falaram. E sempre acaba caindo no comparativo com o Messi. Como o Messi na seleção, ele é endeusado ali dentro pelos companheiros. E a galera se entrega por ele. E não tem como evitar essas comparações. A mídia não evita essas comparações. E aí fica esse clima, né? Exato. Depois, então, agora passando pro jogo da Inglaterra e Gana, nós dois apostamos um 3-0 pra Inglaterra. Que decepção. 0-0, sem gols, sem nada. Harry Kane errou um gol. Perdendo o gol. No último minuto de jogo, praticamente. Eu não sou muito fã do Harry Kane, confesso. Não vou negar que ele realmente é um baita jogador, mas não me enche os olhos assim, sabe? Sim. 8 horas da noite teve Panamá e Croácia e nós dois apostamos um 2-0 pra Croácia. Foi 1-0 pra Croácia. Croácia e Inglaterra decepcionaram nos seus jogos seguintes ao jogo que se enfrentaram, que fizeram um baita jogo, o melhor jogo da primeira rodada. Chegam na segunda rodada, uma seleção empata e a outra ganha de 1-0 do Panamá, sem criar muito, sem muito volume de jogo. A Croácia conseguiu eliminar o Panamá da Copa, né, com esse resultado, mas a Croácia tá aquela seleção tímida, né? É uma seleção que chegou longe nas últimas edições da Copa, mas dessa tá bem tímida, assim. Isso. Mas não pra uma parte boa, porque ninguém espera tanto da Croácia mais, sabe? Então, eu acho um pouco decepcionante de tudo que a gente falou da Croácia até aqui. E o último jogo da terça-feira foi Colômbia e República Democrática do Congo. Eu apostei num 2-0 pra Colômbia e tu num 4-0. Fui frustrado, porque foi 1-0 só pra Colômbia.
Mas a Colômbia fez um bom jogo, eu assisti Eu não assisti esse jogo. Eu assisti esse não consegui jogo. assistir. A Colômbia teve mais oportunidade, chegou mais vezes, mas é sempre aquela questão da finalização, não dá certo, né? Mas eu achei um bom jogo da Colômbia. Que se espera também, né? Que faça bons jogos, mas também não é uma potência pra chegar tão longe Com assim. certeza. Então, esses foram os Encerramos jogos. os jogos da segunda rodada. Eu acho que dá pra fazer uma breve passada no que já teve da terceira rodada até aqui. Isso, até porque o único jogo que a gente palpitou foi o do Brasil, né? Sim, hoje é 25 de junho. Estamos gravando o programa dia 25 de junho. E ontem jogou Suíça e Canadá, 2-1 pra Suíça. Canadá veio de um 6-0, tomou 2-1. Bósnia, que perdeu pra Suíça, ganhou de 3-1 do Catar. Brasil contra a Escócia, 3-0 para o Brasil. Marrocos e Haiti, 4-2 para o Haiti. Não condiz muito com o jogo frenético que foi, mas no fim, Marrocos conseguiu ampliar esse placar. México e Tchequia, 3-0 para o México e 1-0 para a África do Sul contra a Coreia. A África conseguiu uma histórica classificação para a próxima fase. Muito legal os vídeos, inclusive, do pessoal comemorando. E aí encerrou. Hoje, por exemplo, temos jogos Curaçao e Costa do Marfim, Equador e Alemanha, Japão e Suécia, Tunísia e Holanda, Turquia e Estados Unidos e Paraguai e Austrália. Infelizmente, muitos jogos no mesmo horário, né? A gente tem que acabar lidando com esse empecilho, verdade. claro. É uma competição muito curta, se for parar pra ver. Ainda mais essa, com 48 seleções. Acaba ficando bem apertado na questão de horários. Mas eu acho que então agora a gente vai falar da seleção brasileira, né? Quero, né, um pouco me vangloriar que eu acertei mais uma vez o placar do jogo do Brasil. Falei 3-0 nos 2 jogos e realmente foi. Especialista. Um dia, né? Mas um 3-0 que poderia ser muito mais. Sim, o Brasil criou pra isso, né? Eu queria começar falando sobre o gol anulado. O que tu achou do gol anulado do Vinícius Júnior? Eu, particularmente, mas aí, assim, se me falarem que é só porque eu sou torcedora, eu vou aceitar também. Falo da falta? Eu não acho que tenha sido falta. Eu não acho também. De fato, tem um contato ali, na hora que o Vini vai roubar a bola, mas não acho que seja um contato crucial, não acho que seja tão importante assim para ser marcado, determinante. O jogador já vinha meio desequilibrado. Sim. Ele mesmo nem faz muita questão de que a falta seja marcada, ele já se levanta na hora, já começa a puxar o Vinícius. Sim, tanto que quando a gente assistiu junto esse jogo do Brasil, né? Tanto que quando o árbitro foi no VAR, na própria transmissão, o pessoal começou a relembrar. Tipo, nem o jogador reclamou disso na hora, Exato. sabe? Então, Ele já seguiu indo atrás do lance. O Vinícius tem um toque inicial nele, de fato, mas eu acho que não é suficiente para que ele caísse. Ele, de fato, não cai. Logo depois, o Vini já toca na bola, já segue com ela. Não tem choque, não tem braço nenhum em rosto, sim, nada. Eu acho que foi o árbitro acabou... Ele talvez não quis perder a mão do jogo, ou não sei o que passou na cabeça dele, mas fato é que foi mérito, né? O primeiro gol do Brasil foi mérito de uma roubada de bola, e o segundo gol do Brasil seria também mérito de uma roubada de bola, que o juiz acabou optando por marcar a falta, e eu não marcaria. Eu também não marcaria. Acho que teve outros lances que seriam bem mais faltas e não foram marcados. Acho que é mérito do Vinícius Júnior, essa pressão inicial. Foi mérito do Ryan também, a pressão inicial. Muito. O Ryan jogou muito bem, assim. Tu é o último homem na zaga. Não pode bobear, tu não pode ser lento ou ter indecisão na tua tomada de decisão, né? Tem que ser rápido, tem que pensar rápido, tem que agir rápido, porque tem um cara que corre, é uma moto correndo atrás de ti, entendeu? Exato. Tem que agir. E acho que agora o Vinícius Júnior finalmente tá respondendo ao que o torcedor queria dele, né? Correspondendo. Esse gol anulado não foi suficiente pra impedir a baita partida que fez o Vinícius. Ele foi o melhor da partida, ganhou, né? Os 3 jogos do Brasil, se eu não me engano. Acho que foi os 3. Se eu não me engano, isso acho que mostra muito de como ele vem pra essa seleção brasileira agora. Exato, né? muito tem se falado nessa Copa, a Copa dos protagonistas, que de fato aqueles que a gente espera que apareçam e que marquem e que sejam decisivos estão sendo, né, nas suas seleções. Messi, Mbappé,
próprio Haaland. E o Vinícius, Cristiano Ronaldo com Portugal agora, e o Vinícius com o Brasil, se encosta na artilharia da Copa, 4 gols, marcou em todos os jogos da competição, um gol contra Marrocos, um gol contra o Haiti, 2 gols agora contra a Escócia, tem sido aquele jogador que a gente espera que seja, enfim, na seleção brasileira, né? E que bom. Aquele jogador do Real Madrid com muita intensidade, erra muito, o Vinícius erra muito, e isso às vezes me tira um pouco a paciência, eu fico um pouco irritado com alguns erros simples dele, mas ele tenta muito, entendeu? Isso acho que é importante, sabe? Isso a grande questão da diferença entre o Real Madrid e a seleção brasileira para ele, porque ele tem essas chances no Real Madrid. Ele erra muito no Real Madrid porque tem muitas chances que não tinha na seleção brasileira. E tá tendo agora. A seleção tá criando essas chances para ele e ele mesmo tá criando por conta própria. Hein? E mostra o resultado. O Vinícius é muito bom, é muito decisivo. Espero que continue assim. E outra grande atuação do Matheus Cunha também, né? Mais um gol dele. Eu gosto dele, eu gosto dele como jogador. Não acho que ele vem pra seleção pra assumir um papel de protagonista, porque tem outros à frente. Mas eu gosto do papel que ele desempenha, sabe? E eu vejo que tá dando muito certo. Ele, Vinícius Júnior, o Bruno Guimarães também, que foi a assistência dele, né? Que baita assistência do Bruno Guimarães, cara. Acho que, no geral, a gente consegue tirar muitos proveitos dessa partida. Mas acho que também fica muito marcada, finalmente, depois de 2 anos, mais ou menos. Acho que o pessoal da Cazé TV tava falando, foram 930 e poucos dias. 900 ou 600? 900. Eita. Sem vestir a camisa da seleção brasileira. Isso dá 2 anos e 2 anos e meio, por aí. Dá 3 anos. 900. 3 anos. 3 anos, é verdade. Eu acho que é 2 anos, se eu não me engano. Mas enfim. Olha, vamos ver. Nós vamos ver isso depois. Mas independente... Mas eu acho que foram 900. Mas independente do tempo que foi... É muito tempo. É muito tempo, mas ficou bem marcado como a volta do Neymar pra seleção, a reestreia dele. Sim. Até damos entrevista no local que a gente assistiu o jogo, que perguntaram pra gente sobre a atuação dele. Assim, pra quem tá voltando de lesão, era isso que a gente esperava, né? Eu até brinquei que acho que se o Neymar fizer um gol, vai ser só se for de pênalti. Mas muito difícil sair um gol de pênalti. Não teve, mas acho que nos próximos jogos ele vai ter mais minutagem. Acredito que começar como titular é muito difícil nessa Copa, mas eu fiquei muito feliz de ver o Neymar de volta. O Neymar ele já entra mais no fim do jogo, né? Com 900 ou 600 dias fora da seleção brasileira, ele entra nos 75 minutos, 76 minutos, um jogo já decidido para o Brasil. Tá, eu vou te dar essa moral, foi 981 dias. Um jogo já decidido para o Brasil e voltando de lesão, fora o tempo que ele ficou fora da seleção brasileira, ele tem ficado meio fora dos gramados de uma maneira geral, né? Então não dá, essa partida não seria suficiente para fazer uma análise do retorno dele, do desempenho dele. Eu acho que serve muito mais para ambientar ele na Copa, para dar ritmo para ele de Copa do Mundo, que a gente sabe que é uma baita diferença, né? Entre Campeonato Brasileiro e Copa do Mundo. Total, não tem como comparar. Eu acho que ele vai seguir assim também, tendo chances, entrando em momentos que o Brasil talvez precise mudar alguma coisa no jogo, mas entrando no decorrer da partida. Eu acho que a partir da próxima fase já é possível tirar uma análise um pouco mais profunda da partida do Neymar. Seria muito injusto com ele também a gente condenar a partida que ele fez ontem. Não acho que, se eu fosse julgar a partida que ele fez ontem no pouco tempo que ele jogou, não acho que ele jogou bem, por exemplo. Ele errou bastante domínio, errava às vezes sozinho. Mas é ritmo, ele vai pegar esse ritmo jogando, né? É outra intensidade de jogo. Sim, também eu falei 2 anos e eu não tô errada, porque 981 dias são 2 anos e 8 meses. Mas quase 3 anos, beleza? Mas é muito tempo para um jogador tão importante como é o Neymar pro futebol, né? Claro que a gente acaba lembrando dos últimos acontecidos dele e realmente, se for por isso, a gente não tem mais tanto amor por ele como era antigamente, mas... Quem acompanhou o início do Neymar no futebol, os tempos de Barcelona, até o início ali no PSG,
sabe da importância que ele tem tanto para a seleção, como era artilheiro da seleção brasileira, não dá para negar. Os números não deixam a gente contrariar também. Então, eu até falei ontem que o Neymar na seleção não é nem tanto só o futebol, mas é saber que ele tá ali, sabe? É a liderança que ele tem, o respeito que os jogadores têm por ele. Acho que isso faz muita diferença numa Copa do Mundo e numa seleção como o Brasil. Total. Não sei se até que ponto ele tá influenciando ali no ambiente, no dia a dia, né? A gente viu que a seleção é capaz de jogar sem o Neymar. A gente viu que a seleção é capaz de render sem o Neymar. O que anos atrás a gente falava, não tem seleção brasileira sem o Neymar, né? E a gente viu que aqueles que a gente espera que rendam na ausência do Neymar estão rendendo, que é o próprio Vinícius Júnior, né? Seria o Rafinha também, se não Seria o tivesse Rafinha, lesionado. não tem jogado bem essa Copa do Mundo nas 2 partidas que fez, né? 1,5, porque jogou pouco contra o Haiti. Mas é isso, eu não era a favor da ida do Neymar, eu não teria convocado o Neymar. Mas também não vai torcer contra, porque... Jamais torceria contra. E acho, sim, que ele pode agregar na seleção brasileira, pode ajudar. Ele tem uma visão de jogo diferenciada na parte do campo que ele tá jogando hoje. Ele pode, sim, decidir num momento, num lance. Acho que pegando ritmo, se ambientando de volta no alto nível do jogo, eu acho que ele pode render, sim, pode entregar bastante coisa para a seleção brasileira. E falando de Matheus Cunha, eu também acho que ele foi muito bem, eu acho que ele deu uma outra cara para a seleção já no jogo contra o Haiti, tem desempenhado bem o papel de 9. Acho que ele segue até o final da Copa, ele segue na posição de titular ali. Não acho que, por exemplo, o Endrick vá ocupar esse posto para uma próxima Copa, sim, mas tem jogado bem. Casemiro ontem já fez uma boa partida, não tinha gostado da partida inicial do Casemiro contra o Marrocos, não gostei muito também da partida contra o Haiti. Ontem fez uma boa partida, Bruno Guimarães fez uma baita partida, o Ryan na ponta direita deu volume de jogo para a seleção, ajudou muito a recompor, é muito rápido, é muito físico, foi um baita acerto do Ancelotti, achei que ele ia começar com o Luiz Henrique. Ele que direita. Não repetiu nenhuma escalação até agora. Eu acho que finalmente ele encontrou a escalação que seria a ideal. Considerando ali. A ausência do Rafinha, eu acho que a ponta direita ali é do Ryan e tá bem servida com o Ryan. Acho que estaria bem servida com o Luiz Henrique também. Eu acho que são pontas diferentes. O Luiz Henrique é muito mais driblador, do 1 contra 1 mesmo, assim, de parar e driblar. Mas é muito rápido também, é muito físico. E o Ryan, pra mim, é um velocista. Bota pra andar, é também muito físico, muito intenso, mas são um pouco diferentes. A zaga do Brasil jogou muito, os laterais que a gente tanto falava que o Brasil não tinha, que eram... o Danilo calou muito a boca da gente, Danilo tem jogado bem, Douglas Santos tem feito boas partidas, não tem comprometido em nada. Alisson ontem fez 2 ou 3 defesas que foram providenciais, cruciais pro jogo. Então, só ponto positivo para a partida de ontem do Brasil. E aí veio uma questão que é o seguinte. Considerando a partida de ontem e a boa fase de grupos que o Brasil fez, apesar do empate com o Marrocos, sobe um pouco a expectativa para a seleção brasileira? Possível não, né? Não subir, não gerar, tipo, será que vai mesmo? Claro que depende muito dos adversários. Eu tô bem confiante. Mesmo vindo Holanda... Não, eu ainda apostaria no Brasil. Acho que não vai ser fácil, mas acho bem possível ainda. Se vier Japão, também não vai ser fácil, porque o Japão realmente tá numa fase muito boa. Mas acho que com o Japão a gente levaria um pouco mais de vantagem do que se a Holanda. Suécia é um pouco improvável, mas eu se pudesse escolher entre os 3, escolheria a Suécia, né? Porque daí isso é bem mais fácil pro Brasil. Mas é impossível não criar uma expectativa e de pensar, meu Deus, dá pra ser, né? Porque, claro, tem as outras grandes seleções, mas evitando pegar uma França nesse caminho, uma Argentina... muito se fala que assim, o caminho do campeão o campeão tem que enfrentar qualquer seleção que venha, né? Mas é verdade, claro que é verdade. O campeão mas, tem que... Mas se puder evitar, se puder pegar só na última rodada, na semifinal... Sim. Ok, melhor, né? Eu até tava pensando nisso hoje, antes de vir pra cá. Mas eu também acho que, assim, a França também não tá querendo pegar uma Argentina por agora, ninguém quer se complicar logo no início, Exato. Né? Então, acaba que todo mundo quer o caminho mais fácil, independente se é a melhor seleção ou a pior. No fim das contas, todo mundo quer ser campeão. Não podendo ser campeão, todo mundo quer ir o mais longe possível, né? Eu acho e torço muito que o Brasil chega numa semifinal tranquila.
Mas se chegar numa semifinal e perder, vai ser muito frustrante. Então... Vai ser de fato frustrante, a depender também de como o Brasil jogar, né? E contra quem jogar, né? Acho que se o Brasil seguir mantendo esse ritmo de jogo, como mostrou com a Escócia, que eu acho que é um bom parâmetro pra gente se basear, pra ter como referência, muito mais do que contra o Haiti. Eu acho que, assim, a seleção brasileira tá muito bem servida em todos os setores do campo, defensivo, no meio campo. Paquetá ontem jogou muita bola. No ataque, tem muitas opções, tem opções diferentes em cada posição. E eu acho que as minhas expectativas aumentaram, cara. Né? Mas Acho que a o gente Brasil começou agora... a Copa não tão confiante, a gente até falava assim, não, vai dar Brasil. Acho que segue... Mas era mais a boca pra fora, agora a gente já ficou, opa. Eu acho que as seleções favoritas seguem sendo Espanha, França. Não, isso não vai mudar tão cedo. Agora, eu acho que o Brasil aumentou um pouquinho a capacidade de sair vitoriosa contra essas seleções, assim, ó. Diria que antes talvez fosse uma partida 70% a 30% para a França contra o Brasil, agora já é talvez 60-40. 50-50. É possível. Eu acho que também demonstra muito de como tá a vontade dos jogadores, né? Porque se é um Brasil que ganha, mas não convence, tu já pensa, vai pegar uma seleção grande, não vai dar. Mas é um Brasil que ganha e convence, aí tu fica, opa, contra as grandes seleções, eles vão também se mostrar. Sim. Então, eu acho que a gente saiu com um bom panorama da seleção brasileira, com uma boa expectativa e com boas esperanças para segunda-feira, 2h já... No resumo, foi, eu acho que uma boa fase de grupos para a seleção brasileira. Acho que se o Brasil tivesse pegado, por exemplo, agora a terceira rodada do Brasil, ele tivesse tido esses resultados, Haiti e Escócia, agora a terceira rodada fosse o Marrocos, eu acho que a gente tinha ganhado do Marrocos. Porque o Marrocos saiu perdendo contra o Haiti, né? Então... E foi uma questão da estreia, né? Pegar o ritmo da Copa, se ambientar ali. Também escalações diferentes. Né? Tinham escalações diferentes, mas tudo... O Brasil ainda não tinha se ambientado, ele não tinha treinado muito junto, né? Assim como outras seleções também, exato, a Espanha, o Portugal. A Espanha Portugal engrenou. Tudo seria diferente. Mas acho que no resumo foi uma boa fase de grupos pro Brasil. Eu acho que tendo do panorama, tendo o jogo mais difícil já como estreia, foi a melhor fase de grupos que o Brasil poderia ter tido. Exato, me deixou bem motivado aí. Eu também, acho que agora a gente fica na torcida, né, dos próximos. Isso aí. Bom, esse não é... Acho que tá entregue a pauta de hoje. Acho que esse não é o último programa do semestre ainda, pessoal. Nós vamos dar continuidade aqui, ou aqui pelo estúdio, ou lá pelo pátio, o que for possível. Nós vamos aí até onde der. Próximo programa a gente fala sobre a terceira rodada, a gente dá mais uma revisitada em alguns resultados. Exato. E também eu acho que dá pra convidar o pessoal pra dar palpites e opiniões no nosso Instagram, porque daí a gente traz pro programa depois. Por favor, então... @Giro Esportivo UFN. Isso. Participa lá. Próximo programa nós já vamos ter todos os classificados, que nós não temos ainda, por isso não falamos. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Esse foi mais um Giro Esportivo, programa produzido e apresentado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, sob supervisão da nossa professora Glaise Palma. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira e Eric Correia. Acesse lá, @Giro Esportivo UFN, acesse também Rádio UFN e nos acompanhe pelo Spotify, pelo YouTube. Tá bom? Valeu!